Bom, vamos para a pesquisa Quest, divulgada hoje. Todo mundo aí clicando, tá na nossa página, todos os detalhes dessa pesquisa, os números, os dados, a corrida presidencial para 2026. E chama atenção aí a liderança do presidente Lula não é novidade, isso vem sendo apresentado nas últimas pesquisas. O que essa pesquisa traz é uma redução, né, da diferença ali, quer dizer, um cenário muito mais apertado para o presidente Lula, caso ele realmente se candidate à reeleição. A pesquisa Quest, divulgada hoje, mostra, por exemplo, Lula e Bolsonaro, que está inelegível, empatados tecnicamente. Aqui nesse cenário que você está vendo, o cenário número 1 é Lula e Bolsonaro, né? Esse é o primeiro turno. Vamos para o segundo já? Vamos já colocar para o segundo turno, que aí já fica mais claro. Esse é o primeiro turno, vamos já para o segundo turno. Lula e Bolsonaro. Lula, 42, Bolsonaro, 39. Lula e Ciro Gomes. Ciro Gomes também bem competitivo. 33 para Ciro, 38 para Lula. Lula e Tarcísio. 36 para Tarcísio, 41 para Lula. Essa diferença diminuiu bastante, né? O Lula caiu um pouco e Tarcísio subiu um pouco. Em relação a Ratinho Júnior também, 35 para o Ratinho, 40 para o Lula. Com Zema, 36 para o Zema, 43 para Lula. Lula vai melhor aí. Em relação ao Ronaldo Caiado, Lula 42, Caiado 35. Michele Bolsonaro, 35 para Michele, 44 para o Lula, uma diferença maior. Eduardo Bolsonaro, mais ou menos também assim, entre outros. O que chama a atenção é justamente isso, né? Eles continuam colocando o Bolsonaro na pesquisa, e até isso foi questionado, né, ao Felipe Nunes. Ele disse, medir Bolsonaro é importante porque ajuda a entender o teto de uma candidatura de oposição. Foi o que disse o cientista político e diretor da Quest. Bom, é isso, ô Sakamoto. Como é que você vê esses cenários apresentados hoje pela Quest? Por que Bolsonaro ainda está sendo colocado na pesquisa, já que ele está inelegível? Então, o próprio Felipe, como você bem falou, aponta que a entrada do Bolsonaro na pesquisa não é que ele vai competir, ele não vai competir, mas nem que a vaca tussa. A pessoa precisa está muito apartada da realidade para acreditar que ele vai estar na urna no ano que vem, né? Mas a Quest acaba colocando o Bolsonaro uma espécie de teto para analisar o teto possível da oposição. É uma opção metodológica de pesquisa que eles fazem, que o teto da oposição seria o bolsonarismo, assim, né? Ou seria o Bolsonaro. É claro que pode ser discutido, inclusive, isso, porque o Bolsonaro conta com uma grande rejeição, né? Ele tem uma grande popularidade, mas também conta com uma grande rejeição. Na verdade, Fabiola, e eu acho que esse é um ponto, eu queria levantar 2 pontos rapidamente. Pesquisa, como a gente vem falando e repetindo, pesquisa, e eu repito isso quando o Lula sobe, quando o Lula cai, quando o Bolsonaro sobe, quando o Bolsonaro cai. Pesquisa, primeiro, é momento. Diz muito a respeito da percepção de aprovação do governo de plantão, né? Como subiu, não subiu um candidato só, não é que subiu a Michele, o Eduardo, o Tarcísio, o Zema, separadamente, não, subiu todo mundo. E caiu o Lula. Significa que não é que todo mundo melhorou a popularidade, não. Significa que a aprovação do governo Lula deu uma reduzida, né? E o que acontece? A gente tem visto esses aumentos, essas reduções ao longo do tempo. A própria diferença... mas tem a ver com a questão da segurança? Óbvio que tem a ver com a questão da segurança, que é o ponto conjuntural. Mas se for pegar a pesquisa Quest, se for pegar a intenção do voto do Bolsonaro, a diferença Bolsonaro-Lula, né, no gráfico, você vai ver que já na pesquisa de outubro, a diferença entre os dois já reduziu. A de setembro foi o máximo de redução, 47,34, depois 46,36, agora 42,39. Então, ou seja, já teve um início de redução da diferença entre os dois antes mesmo do escândalo lá, de toda a matança no Rio de Janeiro, de toda a questão de segurança pública. Já teve uma redução nesse sentido. A gente teria que discutir aqui, não vou fazer exatamente isso, porque isso é uma colocação inicial, mas teria que discutir quais são os elementos que contribuíram para que, desde outubro, a diferença entre Lula e o bloco de oposição tenha se achatado.
né? Qual que é a razão disso? Em primeiro lugar, acho que esse é o ponto. Um segundo ponto que eu queria levantar rapidamente é um dado que está num dos últimos slides da pesquisa, na íntegra da pesquisa, que é o seguinte: a pergunta que a Quest fez foi: para o Brasil hoje, qual seria o melhor resultado da eleição? E aí divide entre lulistas, a esquerda não lulista, os independentes, a direita não bolsonarista e os bolsonaristas, né? Você vai ver de acordo com essa estratificação. Aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é o geral. Isso aqui é o geral da população, né? Ou seja, é o Brasil de uma maneira geral. Se você for pegar, aqui o que me interessa é esse terceiro item, alguém de fora da política. Aqui está dando 17%. Né? Alguém que nunca foi político, Alguém né? de fora da política. Alguém que se coloca como de fora da política, que não estava na política, que não foi deputado, que não foi nada, está lá nos seus 17%. Né? Isso é um número significativo. Né? E aí que está mais significativo ainda, porque entre os independentes, o pessoal que não se vê nem de um lado nem do outro, chega a 27%. Né? E aí, entre os lulistas, dá 11%. Entre os bolsonaristas, 8%. Esquerda não lulista, 8%. E direita não bolsonarista, 17%. No total, dá 17% do eleitorado que quer alguém fora da política. Isso seria o suficiente, com a margem de erro, para colocar essa pessoa em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. Isso mostra o cansaço do brasileiro, né? Exatamente, mas não só. E é isso que é interessante. Há um cansaço da população com a democracia representativa do jeito que a gente conhece. Não está cansado com a democracia de maneira alguma, mas está cansado que a política que está aí não conseguiu dar respostas para as demandas, para as diferentes demandas da população, e os atores que estão aí também não. Então, não significa que esse 17% vai para um só candidato, é claro, porque eles se dividem. Você tem gente cansada da política à esquerda e à direita. Mas isso mostra que tem espaço, sim, para um outsider entrar na corrida eleitoral, alguém que não está junto. Ou, como diria o poema de Carlos Drummond de Andrade, Quadrilha, apareceu um J. Pinto Fernandes, que não estava na história, que não tinha relacionamento nenhum, e levar. E esse é um ponto interessante que acho que eu friso. Exatamente esse esgotamento que a Fabiola conta abre caminho para aventureiros. Ah, mas não é bom alguém fora da política? Aí que está o ponto de R$1 milhão. Alguém que se diz não político e alguém que se diz não ideológico é a pessoa mais política e mais ideológica que existe. Porque não existe isso. Todos nós temos ideologia. Todos nós temos um posicionamento político. Sabe? O que acontece é que o grande show de prestidigitação é a pessoa que diz que não tem. Né? Então, quando um político se coloca, olha, meu interesse é o povo, eu não sou político, não tenho ideologia nenhuma, acredite, tem, só está tentando esconder. E esses candidatos são complicados. Eu termino lembrando de Pablo Marçal. Pablo Marçal, na eleição municipal deste ano, do ano passado, ele se colocou como não político e por muito pouco não vai ao segundo turno das eleições. Vamos lá, Josias, o que chamou mais a atenção? O cansaço, né, do eleitor brasileiro, ele não quer nem Lula, nem Bolsonaro, e ainda quer, nesse destaque aqui feito pelo Sakamoto, ainda quer alguém fora da política. E também essa redução aí da diferença de Lula com os adversários, quer dizer, mais difícil a reeleição de Lula, mas ainda, segundo a pesquisa, ele seria reeleito se fosse hoje a eleição. Há quase um ano da eleição, a sucessão de 2026 é uma janela aberta para o imponderável. E nessa nova pesquisa da Quest, que foi realizada sob o impacto da crise da segurança pública, daquela operação no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortos nas favelas do Alemão e da Penha, o Lula caiu mais do que gostaria, mas os seus rivais subiram menos do que desejavam. Então, encurtaram-se as distâncias, o que é muito ruim para o Lula, que afinal de contas, o presidente da República está com a máquina nas mãos, maneja o noticiário, tem lá praticamente um comitê eleitoral instalado na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, frequenta as redes sociais com impulsionamentos remunerados. Então, é muito ruim para o presidente que, num cenário assim, a distância dele, entre ele e os rivais, tenha se encurtado, que ele tenha decrescido, que os rivais tenham subido, ainda que menos do que desejariam, né? O que me chamou também muita atenção nessa pesquisa
foi a pesquisa espontânea. Se você considera que não há ainda um anti-Lula do outro lado da fronteira, a pesquisa espontânea ela tem um valor muito grande. E o desempenho do Lula piorou também na pesquisa espontânea. É aquela em que o entrevistado diz em quem pretende votar, sem ver uma relação de nomes. O pesquisador não expõe os nomes e fala, olha, qual que você prefere desses aqui? Não, simplesmente pergunta qual é o seu preferido. E o Lula, em outubro, ele somava, nesta pesquisa espontânea, 19% das intenções de voto. E caiu para 14%, fora da margem de erro. E o segundo nome mais citado é o Jair Bolsonaro, que manteve, ele estava em 6%, manteve os seus 6%. E aí aparece lá atrás o Tarcísio de Freitas, que oscilou ali de 1% para 2%. E agora, qual é o resultado que é mais expressivo nessa pesquisa espontânea? São os indecisos. Declaram-se indecisos 72% dos brasileiros. 7 em cada 10 brasileiros diz que ainda está indeciso, não tem candidato, não sabem quem vai votar. No mês passado era 69%. Né? Então, é um jogo aberto, é uma janela aberta para o imponderável, como eu disse. O que para o Lula é muito ruim, porque ele, sendo o presidente, sendo o que os técnicos chamam de incumbente, é o personagem que controla a máquina, ele, a essa altura, gostaria de estar mais bem posto nessas pesquisas. Eu não vejo serventia, Fabiola, na inclusão do Bolsonaro nessas sondagens eleitorais, porque sabemos todos que ele está inelegível, ele não pode, o nome dele foi banido das urnas pelo TSE e agora, confirmando-se, como está prestes a acontecer, a condenação dele, já sem possibilidade de recursos e tal, ele ficará inelegível também por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, não faz muito sentido. Agora, para o Lula, a inclusão do nome do Bolsonaro é constrangedora, porque o Bolsonaro, com toda a precariedade que se associou ao nome dele, condenado agora por tentativa de golpe, prestes a ir para a cadeia, prestes a passar da prisão domiciliar para o regime fechado, ele está em empate técnico com o Lula. Então é constrangedora essa posição, né? Mas o Lula está lá, prevaleceria sobre todos os rivais. Agora é um resultado ainda muito gelatinoso, uma vez que nós não temos, do outro lado, um anti-Lula nítido, já escolhido pela oposição. Esse processo ainda está em curso. Daí a relevância, Fabiola, dessa pesquisa espontânea. E também nessa, o Lula não saiu bem, ele caiu para além da margem de erro, né? Então, a janela está aberta ainda para o imponderável, é preciso ver qual será o nome a ser escolhido, né? E a família Bolsonaro aparece nessa pesquisa mal, está ali com percentuais até que não são negligenciáveis de intenção de voto, mas tem taxas de rejeição altíssimas, né? E em relação ao Tarcísio Freitas, por último, Fabiola, ficou claro nessa pesquisa que ele não já deixou de ser a única alternativa da oposição, né? Ele está aí nesse vai, não vai, entra, não entra na disputa, né? Agora está até mais animadinho, pediu até um encontro, está pendente de decisão lá no Supremo, ele pediu um encontro com o Bolsonaro, lá no seu domicílio prisional, né? Mas estão lá em condições também tão competitivas quanto as do Tarcísio, estão nessa pesquisa o Ratinho Júnior e sobretudo o Ratinho Júnior, mas há também desconsideradas as rejeições, estão ali a Michele, o Romeu Zema numa posição mais precária, mas está lá no jogo também, e o Ronaldo Caiado, né? Agora, entre o Tarcísio e o Ratinho Júnior, a diferença em relação ao Lula é de 5 pontos. Então, a oposição pode optar também pelo Ratinho, que é um personagem pouco conhecido fora do Paraná, tem possibilidade de construir em torno dele um projeto eleitoral. Então, já não é o Tarcísio a única alternativa, mas essa pesquisa, Fabiola, ela é útil para a gente ficar comentando aqui,
Mas a gente apostar agora no que vai acontecer em outubro de 2026 é mais ou menos como fazer um exercício de quiromancia, né? A pesquisa serve só para a gente animar os comentários, mas do ponto de vista prático, o jogo ainda está longe de ser jogado, Fabiola. Não, e é curioso, por exemplo, quando a gente fala, né, da redução nesse momento entre Lula e Tarcísio, que já foi maior, agora ela fechou um pouco, né? Agora, por exemplo, no segundo turno, Lula teria 41%, Tarcísio 36%. Na pesquisa anterior, Lula teria 45% e Tarcísio 33%. Mas quando a gente olha o gráfico dos dois, há muita diferença. Por exemplo, em dezembro de 2024, Lula teria 52 e Tarcísio 26. E ele foi indo no vai e vem, vai e vem. Em algum momento eles ficaram muito próximos, como foi em maio de 2025. Lula teria 41 e Tarcísio 40, praticamente empatados tecnicamente. São duas pessoas que estão, né, no comando, ele no estado de São Paulo, o Lula no Brasil. Então, tem essa análise. Mas havia aí essa situação também de como a população está vendo Tarcísio. O assunto do tarifaço pesou, mas, pelo jeito, agora a segurança pública ajudou um pouco, Sakamoto? Fabiola, eu ainda volto a ponto que é o seguinte, se vocês olharem os gráficos de todos eles, até o Eduardo Bolsonaro, que ficou com a imagem bastante chamuscada por conta da traição nos Estados Unidos, todo mundo melhorou, todo o campo de oposição melhorou, e o Lula piorou. Repito, o que significa isso? Significa que as pessoas não estão, na verdade, estão falando, qualquer um contra o Lula. Esse é o ponto. O que as pessoas estão respondendo nessa pesquisa é qualquer um contra o Lula. Então, as pessoas que não votam no Lula, né? E o número de pessoas que diz que vai votar no Lula diminuiu um pouco, e o resto do pessoal aumentou como um voto quase que de protesto integralmente. Todos os gráficos você teve subida. O que, na verdade, se fosse uma análise ponderada, uma análise racional de caso a caso, as pessoas não iam subir todo mundo, né? Ou seja, o que a pesquisa Quest está mostrando aqui é uma questão de aprovação e reprovação do governo. E sim, pontualmente essa questão se manifesta, como a gente já tinha conversado aqui no All News, eu já tinha até publicado também sobre isso, concordo com o Josias. A questão é que, no final das contas, a oposição achava que o Lula ia derrubar, ia ter uma queda fenomenal, e não teve, diminuiu, travou a aprovação dele, né? Tipo, freou. Você teve isso também que isso manifesta nas pesquisas de intenção de voto, mas não aconteceu aquela catástrofe que a oposição esperava. E isso, na verdade, é ruim para a oposição, inclusive ruim para o governador Tarcísio. O Tarcísio tem até abril, até o dia 4 de abril, para poder dizer se ele continua ou não como governador, ou seja, tenta a reeleição, ou se ele renuncia e vai tentar a presidência da República. Vira e mexe, tem um evento de banco que eles vão lá, os banqueiros, é claro, já têm um candidato, é ele, e ficam, na verdade, chuchando, né? Isso, né? Só que o Tarcísio, ele também não é bobo. Ele sabe que vai chegar em abril do ano que vem, se a popularidade do Lula estiver apontando mais máquina, mais tudo, que o caminho está muito mais tranquilo para o Lula do que para ele fica onde ele está. E só para amarrar mesmo, e a gente já vai mudar de assunto, esse fato também de as pessoas não quererem o Lula candidato, né? Isso também está mostrando na pesquisa, né? Uma das primeiras questões aqui que está na pesquisa completa que eles nos enviam. Olha o telefone tocando aí, é do Josias. Alô, quem é? Fala, é um ministro do STF, é o presidente da República. O Josias ficou vermelho agora. É golpe? Deve ser golpe, porque não apareceu o nome aqui da... Olha, então é alguém secreto. Para você, Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026? Não, 59%. Sim, 38%. Para você, Josias, Lula deveria se candidatar? Acho que se o Lula tiver, como ele costuma dizer, saúde e desempenho, é incontornável a candidatura dele, né? Havendo reeleição no Brasil e a legislação assegura o direito de governadores, prefeitos e presidente da República de se recandidatarem, de oferecerem ao eleitorado a oportunidade de renovar o mandato, é muito difícil que alguém não concorra, não é, Fabio? O Lula até disse que não concorreria, disse que uma vez eleito agora faria um único mandato, mas a exemplo do que aconteceu com o Bolsonaro, com o Fernando Henrique Cardoso,
todo mundo antes diz que não vai concorrer à reeleição. Depois quebra lanças para disputar. Depois que sentou no trono, não quer abandonar mais. Há toda uma discussão sobre a idade do Lula, esse fator etário. Quando houve o problema com o Joe Biden nos Estados Unidos, aquela dificuldade dele até cognitiva, que ficou muito evidente num debate com o Trump, a oposição aqui valorizou esse fator etário, como se o Lula não tivesse condições de concorrer. O Ciro Nogueira, ex-ministro do Bolsonaro, chegou a dizer chamar o Lula de Biden da Silva, mas o fato é que o Lula está bem, a saúde dele está aí sendo colocada à prova nos compromissos oficiais. Ele é um personagem muito cioso da sua saúde, faz check-ups anuais, e se ele tiver boa saúde e desempenho, ele vai disputar, isso é incontornável. Agora, significativa essa opinião da maioria do eleitorado de que ele não deveria disputar. E isso vem se repetindo pesquisa após pesquisa. A Quest faz sempre essa mesma pergunta e sempre fica acima dos 50%, o percentual de brasileiros que não gostariam que o Lula disputasse um segundo mandato. Então, é muito significativo, mostra aquele enfado, aquele cansaço a que você se referia, Fabiola, no início da nossa conversa sobre a pesquisa da Quest. Né? Há um cansaço, não há nenhuma dúvida. Por isso aparece aí também esse dado de que 17% fazem um aceno para um candidato que não seja convencional, que não esteja familiarizado com o ambiente político, uma novidade. Há espaço para isso também nessa eleição. E a aversão a um quarto mandato do Lula deixa em aberto essa possibilidade. Né? Mas o que se prenuncia, Fabiola, é que o Lula, insistindo em concorrer, e ele não tem nem alternativa, porque bloqueou qualquer possibilidade de discussão de nomes alternativos, então a esquerda não tem nenhum outro nome para colocar na vitrine, então vai ser ele o candidato. Agora, isso sinaliza que teremos uma eleição em 2026 novamente muito renhida, com um resultado provavelmente muito apertado, como foi a eleição de 2022. O Lula prevaleceu sobre o Bolsonaro com 1,8 ponto percentual de vantagem, um pouco mais de 2 milhões de votos, o que é muito pouco, é uma vantagem estreitíssima. E o Bolsonaro, embora tivesse perdido a eleição, ele teve mais votos do que na eleição anterior, em 2018. Então, em termos nominais ali, a quantidade de votos foi maior. Então, o Lula prevaleceu por uma pequena margem e tudo indica que teremos uma eleição tão apertada quanto essa que foi de 2022, também em 2026. Então, o Lula, ele pode e provavelmente será o candidato, até porque não há outra alternativa. Agora, ele precisa se preparar para essa disputa apertada. Será uma disputa muito apertada, Fabiola.